Continuando nossa live. Trabalhar mais essa árvore aqui com verde mais escuro. Aqui é o verde oliva. Eu já tinha passado uma camada mais escura, né? O verde misturado com o preto. Aí agora eu tô passando esse verde oliva por cima. Pronto. E aí o importante da árvore, nós vamos fazer agora uma descidinha mais aqui. Fechar ela mais um pouquinho. É uma árvore que não está seca aí no sertão. Na pontinha do pincel a gente dá umas batidinhas bem mais de leve. Pronto. Ó. Aqui no chão aqui um pouquinho também, aproveitar. Passou aqui em cima da pedra, ó. Aí eu tiro. É porque para dar melhor visão aí para vocês, eu deixei a tela um pouquinho longe aqui, né? Melhorou bastante a árvore. Isso aqui eu vou deixar ela seca mesmo. Ó, se eu tenho essa cor aqui, eu não posso passar nessa daqui, senão vai emendar, entendeu? Então ela tem que ter uma cor diferente ali, ó. Posso até passar aqui mais distante daquela lá, para não emendar uma na outra, senão não fica legal. A gente não vai ficar desenhando folha por folha, é o pincel que trabalha. Quanto mais assim usado o pincel, fica melhor para a gente trabalhar. Vamos botar um pouquinho de verde aqui. Qualquer coisa, ó. Uma batidinha de leve.
pouquinho de verde lá no fundo. O trabalho é feito assim, por camadas, né? Você vai trabalhando, vai fazendo essas camadas, né? Você vai trazendo. Continuando. Ó, tá com muita tinta. Aí ele bate lá muito grosso. Pontinha do pincel batendo. E aí a gente consegue fazer esses efeitos aqui de folha. Pronto. Da mesma forma eu vou trabalhar essa árvore aqui desse lado. Verde oliva. Toda tinta ela tem uma numeração aqui, tá? Pelo menos essa aqui que eu utilizo, essa que eu gosto de utilizar, é uma tinta acrílica fosca, ela é a base d'água. Esse pote aqui é de 250 ml. Eu gosto desse pote maior porque eu consigo enfiar o pincel aqui, tá? Quando a gente tem aquele pote pequenininho, né, de 37 ml, se eu não me engano, você tem que botar a tinta numa paleta e acaba desperdiçando. Porque nem tudo que você coloca na paleta você usa. Igual aqui, ó, tá vendo? Tem a camada aqui porque eu não utilizei. Aí ela seca ali e pronto. Eu utilizo mais para poder fazer misturas, né? Chegar aí a uma tonalidade que eu não tenho pronta, né? Pronto, tô dando uma outra cor aqui. Prontinho. Passar um pouquinho aqui embaixo também para dar uma... Nem tudo tá seco, né? Tem sempre uma pequena vegetação. Então eu fiz uma árvore viva e uma árvore morta, né? Ali também eu fiz uma árvore viva, uma outra morta. Tem os pés de carnaúba. Eles estão feitos só a parte de fundo. E aí eu vou fazer agora aqui no tronco. No tronco do pé de carnaúba ele tem uns risquinhos, tá? Por conta que as folhas vão caindo, né? Aí vai formando esses risquinhos. Tem aqui também, eu preciso tirar essa cor aqui, que ela não existe aqui, porque está debaixo do braço. E debaixo do braço é escuro, né? Uma vez que a luz vem de lá pra cá. Então eu tenho que tirar aquilo ali. Vou tirar logo, antes que eu esqueça. Vou usar a cor preta. Vai ver como é que vai mudar aqui um pouco, ó. Pronto, ó. Aqui também, ó. É o braço dele, tá vendo? Então a técnica é assim, ó, se você quer trabalhar com uma cor escura, igual aqui o rabo do cavalo,
eu preciso botar cores claras assim ao lado, né? Para ele poder aparecer, senão não aparece. Agora eu vou trabalhar ali o... Pessoal, obrigado aí vocês que estão aí na live. Qualquer pergunta aí, tá? Eu vou responder na medida do possível aí. Então vamos usar aqui uma cor branca. Um pincel fininho. Vamos ver o número desse aqui, ó. Ele é o número... É o número 2. Não, número 0. Ele é 815-0. Então vamos lá. Vou pegar um pouquinho de marrom. Bom, agora eu tenho que usar a paleta aqui, tá? O pincel que eu não estou usando, eu tenho que colocar ele na água. Porque senão ele seca muito rápido, né? Então aqui ele tem uns risquinhos aqui assim, ó, no tronco. Ó. É só encostar o pincel, mais ou menos um pincel mais ou menos da largura. E aí a gente encosta aqui, ó, e ele vai fazendo. Ó. Aqui tem essa folha aqui caída, tá? Aqui a gente tem parte aqui das folhas. Então tudo isso tem que ser trabalhado. Uma vez que eu fiz aqui só a parte de fundo mesmo. Pessoal, obrigado aí quem está compartilhando aí a live, tá? Eu vi que alguém compartilhou. Às vezes indica aí para um amigo, né? Então vamos nessa. Olha só. Isso aqui eu vou começar daqui de cima, ó. Só fazendo umas marcações, encostando o pincel, tá? Ó. Não precisa ser um negócio... Eu acho que pra vocês aí não dá pra ver direitinho, mas já eu coloco aí próximo. Aí você vai ver que temos umas marcações. Cuidado pra não bater aqui no céu. Não adianta você querer fazer uma pintura dessa toda de uma vez, tá? Porque você precisa de que ela esteja um pouquinho seca do lado para você poder apoiar sua mão, né? O dedo aqui, ó. Eu estou fazendo, ó. Pronto. Aqui nesse outro também, ó. Vou dar uma descidinha aqui, ó. Um pouquinho de marrom aqui. Já vamos fazer as pontinhas das folhas, porque elas são assim, ó, são assim de lado, assim, ó. Agora nesse outro aqui, ó. Vamos dar uma encostadinha aqui. Pronto. Prontinho.
Agora nessa cerca, nós vamos aproveitar todo esse lado aqui. E aí vou fazer aqui uma luz na cerca, ó. O sol tá vindo assim, né? Então a luz tem que ser do lado dali. Então vamos lá novamente, ó. Fazendo uma luz. Devagar, falta fazer a sombra dela pra lá ainda. Aqui já no finalzinho aqui, não dá para chegar a tela mais para lá, mas o processo é o mesmo. Pronto, agora vamos fazer ali do outro lado, vou chegar para cá um pouco, fazer desse lado aqui. Aqui o sol tá vindo assim, né? Então vai fazer sombra para cá, como eu já fiz. Ali falta fazer a sombra. E aqui ele vai ficar mais claro do lado de lá, né? Ó. A madeira vai ficar mais clara do lado de cá, ó. Não precisa ser um risco uniforme, tá? É uma passada assim meio que esfumada. Aqui também, ó. Porque a madeira aqui ela é irregular, né? Os troncos. Então vamos continuando. Vamos nessa aqui, ó. Aqui também. Aqui também. Cuidado para não misturar, tá vendo? Esse aqui misturou o marrom daqui com o marrom que eu passei. Aí vamos dar um jeitinho aí. Ou a gente bota mais claro ou bota mais escuro. Vamos pegar um pouquinho de mais claro aqui, ó. Vamos ver o que vai dar. Olha aí. Botei mais claro. Também. Só pra gente fugir desse fundo aqui escuro, ó. Também. Vou botar um branquinho aqui, ó. Pronto. Gente, se você tem uma base escura, você tem que usar a cor mais clara em cima, tá? Porque senão ela mistura e não aparece, tá vendo? Agora tá aparecendo, ó. É regra, né? É uma técnica. Ó. Prontinho. Aqui também vou ver se eu desço ele aqui um pouquinho mais. Ó, onde tá claro aqui, ó, tá vendo? Já não fica legal.
Prontinho. Olha aí. E aí vai dando essa luz, né? Vai ficando bacana, ó. Ali naquela pontinha eu vou botar uma luz aqui, ó. Olha aí, ó. Pronto. Muito bom. Agora desse outro lado aqui, vamos dar uma melhorada aqui, tá? Vamos botar mais luz. Mais luz desse lado aqui. Olha só. Ó. Aqui também, ó. É um pincel chato número 0, tá? Aqui também, ó. Na pontinha da cerca, descendo, aí ele vai perdendo a tinta, ó. Aí ele vai esfumando, ó. Olha só o efeito que dá, né? Então a pintura, ela é basicamente luz e sombra. Se você dominar isso. Agora eu sempre falo para os meus alunos, utilizando a tinta correta, tá? Você consegue fazer esses efeitos bacanas. Se você usar uma tinta muito aguada, talvez não dê um efeito como esse daqui, tá? Mas tudo é prática. Outra coisa que nós vamos trabalhar é a sombra aqui agora, tá? Não vou passar a sombra direto na cor preta. Vou passar um amarelo ocre para marcar. Vou limpar aqui o pincel. Vou limpar aqui o pincel. Enquanto você estiver pintando, você pode deixar o seu pincel ali na água. E aí depois que você tiver com tempo, você tira. Eu não entendi aí o que Nelba escreveu. Dá uma revisada antes aí. O que está na jarra igual para lavar pincel? Assim, o que está aqui dentro da canequinha é a água, tá? A água para lavar o pincel. É o que está aqui dentro do copinho.
Que essa tinta aqui ela é a base d'água, né? Então a gente tem que utilizar água para dissolver, para lavar os pincéis. Então vamos fazer aqui a sombra, ó. Estou usando, aqui tá claro, né? Então estou usando um pouquinho mais escuro, que é o amarelo ocre. Ó, do pezinho da cerca para frente, ó. Ou para trás, né? Gente, a tinta é a base d'água, então você, para lavar os pincéis, você tem que usar água. É bem melhor porque aí não é tóxico, né? Não tem aquele cheiro forte de solvente, de querosene, tá bom? Não vai bagunçar aí o seu nariz. Então lá vai, ó. Pronto, ó. Comecei a fazer ali a sombra. Agora eu vou pegar um mais escuro, ó. Vou pegar um marrom mais escuro, vamos ver aqui, ó. Vou só encostar aqui no pezinho, puxar. No pezinho aqui, puxar. Ó. Toda essa pintura é feita com a tinta à base d'água, tinta acrílica. Agora sim, agora eu vou usar um pouquinho de preto. Ó, um pouquinho de tinta preta. Vou secar o pincel para ele não ficar muito molhado, para não correr o risco de escorrer ali. Ó, agora eu vou encostar aqui, ó. Puxar para lá um pouquinho, ó. Bem fininho, gente, ó. Encostou aqui no pezinho. Aí puxa um pouco, olha só como é que vai dando um efeito bacana. Encostou. Pronto. Olha aí como é que ficou, né? Já mudou bastante a pintura, do que a gente começou até a gente chegar aqui. Já mudou bastante. Todo lado aqui do boiadeiro aqui, ele vai ser mais escuro, né? Por conta da luz, né? A luz e a sombra. Todo esse lado aqui vai ser um pouquinho mais escuro. Ó. Vai escurecer um pouco. A luz está seguindo assim, ó. Esse lado aqui eu estou satisfeito com ele. Talvez eu tenha que escurecer um pouquinho essas bases aqui, ó. Escurecer logo. Pronto. Esse lado que eu estou satisfeito aqui embaixo, ali em cima eu tenho que fazer as folhinhas, né? Vou fazer logo essas folhas, vou mostrar para você como é que faz. Vou pegar aqui um verde pistache e um pincel bem fino, de ponta. Vou achar um aqui, ó. Vamos ver aqui as perguntas. Vamos ver.
a fazer foto, né? Solange, foto. Gente, eu faço fotografia, mas fotografia é o seguinte, tá? Chama-se retrato, né? O retrato ele demora muito para fazer. O que que acontece? Você vai cobrar um valor e a pessoa acha muito caro, né? Então eu não gosto de fazer assim. Mas eu faço também, tem vários retratos. E aí depois que fica pronta, a pessoa fica com a foto comparando o nariz, comparando a boca, né? Aí fala assim, ah, esse nariz ficou estranho, quer dizer, ficou ruim, né? Então, é bom você, quem for fazer retrato, né? Tem que ter as marcações certinhas. Então vamos lá, ó, vou fazer aqui as folhinhas, ó. Tudo é dedicação. Se você começar a pintar nesse estilo aqui, você vai ficar fera nesse estilo. Se você começar a pintar no retrato, você vai ficar fera no retrato. Se você começar a pintar flores, você vai ficar fera aí com a questão aí das flores. O pincel sempre fininho, tá? Número 0. Aí vamos trabalhar. Mesmo que você sair grosso, igual eu estou passando aqui, a gente ainda vai passar mais uma camada. Vai passar mais uma camadinha ainda de verde. Pronto. E assim a gente vai formando ela. Tem que ficar com as pontinhas para fora. Vou pegar um verde mais escuro aqui. Fazer as pontinhas mais para fora. Ó.
que dá trabalho na pintura são esses retoques finais, né? O acabamento. Fazer o céu, fazer a terra e a água, né? Assim, de fundo, é tranquilo. Aí quando chega assim nesses acabamentos, aí dá um pouquinho mais de trabalho. Tem que usar um pincel mais fino, né? Ó, para representar aqui as folhas. Uma hora de pintura é o suficiente. Depois de uma hora, aí você começa a ficar cansado, né? Você começa a fazer as coisas assim mais jogadas. Então você que vai começar a pintar, reserve assim no máximo uma hora. Aí você descansa um pouquinho, aí depois você volta. Para não cansar a sua cabeça. Ó, tá vendo? Vou já colocar de pertinho para você dar uma olhada mais detalhada. Aqui é a folha que caiu, né? Tá pendurada aqui. Pronto. Pezinho de carnaúba. Um pouquinho de verde aqui também. Que aí vou passar um branquinho para dar uma luz. Olha aí como é que ficou. Todos eles vão ficar dessa forma aqui. Vou ver se eu consigo mostrar aí de perto. Mais próximo aqui um pouco. Olha aí como é que tá ficando, ó. Então os outros ainda não tem. Vamos fazer aqui o outro. Os outros dois. Depois eu ainda vou fazer um pouquinho, um verde bem mais clarinho, tá? Alguns risquinhos com o verde mais claro. Gente, é a técnica do escuro pro claro, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem que ir passando assim, trabalhando aqui. A munheca assim, né? Não tem jeito. Ó. É a munheca aqui que trabalha. Pronto. Vamos pegar outra. Aqui, ó. Só nas pontinhas. Agora eu vou mais rápido, né? Que eu já passei para vocês aí a técnica. Um pouquinho mais rápido. Aqui em cima, ó. No meu perfil aí, abaixo da minha foto, tem um link aí, dá uma olhadinha aí. Às vezes você acha alguma coisa interessante para você pintar.
Gente, é Ana dos Santos Ribeiro. Ana, a tinta que eu utilizo é a tinta acrílica à base d'água, tá? Ó, vou tampar a marca dela aqui que eu não posso mostrar a marca, tá? Tá vendo, ó? Ela tá escrita aqui, acrílica fosca, tá? Ela tem 37 ml, esse vidrinho, você que vai trabalhar com pouca coisa, né? Tá começando agora. Ó, o importante, ela tem essa tampinha verde escura. Tem a acrílica que é para vidro, tem a acrílica que é para tecido, tem a acrílica que é para madeira, PVA, né? E aí, essa daqui é especialmente para tela, ela dá esses efeitos aqui que eu tô colocando, né? De luz, de sombra. Então, você pode comprar essa daqui, tá? Ela não tem cheiro, você pode utilizar na sua casa aí, no seu quarto, ou na sala, ou onde você quiser pintar, num cantinho aí. E aí, ela não tem cheiro, não é tóxica, tá? E você faz maravilhas com ela. Eu compro um pote maior porque eu pinto muito, né? Então o pote aqui é bem maior. Não precisa você comprar um monte de cores. Vou passar para você aqui, ó, que você pode comprar e aí fazer as outras tintas. Você compra o azul royal, ó, que é esse azul aqui, ó, bonitão, tá? Você compra o vermelho fogo e você compra o amarelo ouro. E aí você compra, aqui são as cores primárias, né? O vermelho, o azul e o amarelo. E aí você compra o preto e o branco. Se você for comprar desse vidrinho pequeno, você procura comprar o branco nesse maior, porque o branco gasta muito. Então com essas cores aqui, ó, 5 cores, você faz as outras cores. Tá bom? Você mistura, ó, o azul com o amarelo, você faz o verde. Você misturou o azul com o vermelho, você faz o lilás, né? Você bota mais vermelho do que azul, você faz o lilás. Com o vermelho e o verde que você criou, você faz o marrom. Aí você vai trabalhando. Com o vermelho e o amarelo, você faz o laranja, né? Ou cor de abóbora, né? Como diz em cada lugar. E aí você vai trabalhando as cores, vai escurecendo, vai deixando mais clara, mais escura, mais clara. Tá bom? Então não precisa comprar, eu compro porque pra mim, ó, fica mais fácil, ó. Eu tenho esse marrom ali mais escuro, tenho esse aqui que é o amarelo ocre, que é o que faz toda essa parte aqui de baixo, ó, com ele, mas você consegue fazer ele utilizando o amarelo e o vermelho e um pouquinho de preto, né? E aí você vai escurecendo ele e você chega nessa tonalidade. Tá bom? Então eu tenho essas duas tonalidades de marrom e eu tenho essas duas tonalidades de verde, ó. O verde oliva e o verde pistache, tá? Também ajuda. Se você quiser comprar, né? Tudo aí depende do bolso. Tá bom? Aí eu tenho outras cores prontas também, ó. Eu tenho lilás, ó. Quase não uso, tá novinho aqui, ó. Porque eu uso aqui um pouquinho nas nuvens, né? Pouca coisa. Tem também o laranja, ó, porque é a mistura desses dois, né, como eu te falei. Mas eu já tenho ele pronto. Tudo depende da velocidade que você quer dar na sua pintura, né? Ó, eu tenho o azul celeste, que é o que a gente trabalha aqui nesse céu aqui, ó, já tem ele prontinho, né? É só passar e aí a gente escurece, né? Tem a técnica do degradê, né? A gente deixa aqui em cima mais escuro, aqui embaixo mais claro. Então é isso aí, você acompanhando aí as lives, você vai pegar umas dicas aí de como pintar. Não é difícil, tá? É um pouquinho de dedicação, um pouquinho de estudo, horas de pintura. Então vamos continuar, espero ter respondido aí. Não, gente, não é tinta óleo. É a Keyley. Não é tinta óleo, é tinta acrílica à base d'água.
Tinta acrílica fosca, vou botar aí pertinho para você ver, ó. Tinta acrílica fosca. Importante, tem que ter a tampa verde escura, tá? Gente, a diferença da tampa de uma para outra é a questão do fixador. É só isso. A tinta que é para pintar na madeira, ela tem um fixador diferente da tinta que é para pintar em tecido. A tinta que é para pintar em tela. Não confunda tecido com tela, tá? A tela tem um preparo que o tecido não tem. Então a tinta para pintar tecido, ela tem a tampa diferente. Apesar de ser acrílica, mas a cor da tampa é outra. Se eu não me engano, não sei se é rosa ou se é vermelha, tá? Essa é para pintar a tela, verde escura. Aqui ó, o vidro pequenininho, ó. A base d'água, não tem cheiro, não é tóxico, você pode usar aqui pertinho de você. Na hora que você vai limpar, você utiliza uma canequinha, né, com água para limpar o pincel. Você utiliza também um pano para secar, ó, para limpar o pincel. Ela seca aqui, ó, em 20 minutos. Aqui, ó, tudo que eu fiz aqui agora já está seco, ó. Tá vendo, ó? 20 minutos ela está seca. É diferente da tinta óleo que demora semanas para ela secar. Respondido? Então não é tinta óleo. Ela também tem tubo, assim, ó. Ó, ela também tem assim, tubos. E aí fica da sua preferência, né? Você quer em tubo ou se você quer ela assim, em pote. Em tubo ela vem escrita aqui, ó, acrílica color. Tudo depende da marca, tá? Então vamos nessa. Ah, entendeu agora? É isso aí, gente. É bom, que legal, né? Que você está aprendendo aqui. Esse é o nosso objetivo aqui, passar o conhecimento para você. Depois dá uma olhadinha aí abaixo da minha foto lá no meu perfil, se você estiver me seguindo. Lá tem uns links lá e tem algumas coisas que podem ser úteis para você, né? Podem ser úteis aí para você. Tipo de pintura, referências, né? Ah, professor, eu gosto de comprar um monte, né? Cada tinta, cada cor, né? Compre. Se você tiver condições de comprar, compra. Se você tiver condições de comprar vários tipos de pincéis, né? Também compra. Não tem. Eu tenho aqui um pouquinho de pincel, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu dou aula, né? Presencial aí, ó. Um pouquinho de pincel que eu tenho aqui, ó. Ó. Parece brincadeira, né, gente? Mas a gente vai comprando pincel, comprando, né? E aí, ainda tem mais ali, porque eu não botei pra cá. Mas é para meus alunos, né? Eles vão utilizando. Mas se você quer começar a pintar, eu vou passar aí o número dos pincéis aí para você. Ó, então vamos lá. Anota aí o número dos pincéis. Se você não anotou, depois você me pergunta aí no privado, que aí eu passo para você, tranquilo. Esperar você pegar aí um papel aí para anotar. Então vamos lá, ó. Pincel de ponta número 0, que é esse daqui, ó, para fazer esses detalhes aqui, ó, tá? Fazer pequenos riscos, ó. Tem que fazer com ele. Senão fica muito grosso, né? Não faz esses detalhes aqui, ó. Olha só. Então vamos lá. Então, de ponta número 0, né?
Agora o pincel chato, ó, pincel chato número 0, tá vendo? Ele é chatinho essa ponta aqui, ó. De ponta número 0 e chato número 0. Vou deixar ele aqui, ó. Vou passar os outros já já. Deixa eu só pintar mais uma folhinha aqui, ó. Olha aí as pontinhas trabalhando aqui, né? Com o pincel número 0 de ponta. Tem tipos de pincel, tá? Tem língua de gato, tem de ponta, tem chato, tem de leque, né? Tem vários tipos. Ó, por exemplo, se eu for fazer aqui embaixo, ó, fazer uma vegetação, eu uso esse daqui, ó. É um pincel de leque. Pincel de leque. Eu só encosto aqui, puxo assim, ó. Aí ele vai fazendo esses matinhos. Se você quiser adquirir, não é obrigatório, mas ajuda. Esse aqui é o número 3. É bom você ter o número 2. Que ele é menorzinho. Vou já passar o outro pincel agora. Então, ó, 0, né? Você pode adquirir um outro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tem tanto pincel e na hora que a gente quer um, ele não aparece. Ó, número 4, chato. Pincel número 4, chato. É bom de cabo amarelo, que ele é mais barato, que ele é escolar, né? Aqui, ó, número 10. Esse aqui tá chanfrado aqui, ó, tá vendo? Ele tem essa ponta aqui chanfrada assim, sabe? Então o 0, 4 e o 10. E aí um mais grosso, né? Pode ser uma trincha. Pode ser uma trincha assim, ó, para você fazer o céu, né? Só que essa aqui tá tão velhinha, né? Vamos uma novinha, né? Você fazer a parte de céu. É isso aí, com esses pincéis você consegue fazer toda essa pintura aqui. Vamos finalizar aqui, tá? Nossas folhinhas. Tá quase na hora de fazer a comida. Fazer o almoço. Não precisa comprar aquelas paletas que você bota o dedo aqui para segurar. Você pega um pedaço de madeira ou então um pedaço de cerâmica. Você economiza isso aí, tá? Depois para frente, se você quiser, né, investir nisso, aí você compra. Então vamos lá. Vamos fazer aqui as folhinhas dos pezinhos de carnaúba, de coqueiro, ou como você queira, né? Tem aqueles coqueiros de praia que são assim, né? Esses aqui eles são meio diferentes, parecendo uns pés de buriti. Pronto, vou misturar aqui no meio assim, ó.
Olha aí. Tá legal. Já já nós vamos dar um intervalo, tá? Porque já deu uma hora de live aqui da gente, aí a cabeça já tá ficando assim cansada. A gente dá um intervalozinho aí, mais tarde a gente volta. Pronto. Passar um pouquinho de marrom aqui. Só fazer um teste aqui para vai ficar legal. Depois a gente vai passar um pouquinho de marrom para dar uma quebrada no verde também, tá? Para não ficar puro. Eu não gosto de deixar a coisa muito pura, né? Eu gosto de sempre variar um pouquinho das cores, né? Ó, também vai ficar legal. Vou mostrar de pertinho aí, nós já vamos encerrar. Vou mostrar, vou lavar aqui os pincéis, né? Gente, qualquer dúvida, se vocês quiserem botar alguma pergunta aí, eu respondo agora. E se ficou alguma dúvida quando você for pintar, você manda uma mensagem privada aí, né? Você vai lá no meu perfil e manda lá a mensagem. Então vou organizar aqui as tintas. Ó, as tintas você tem que ficar fechando elas, tá? Porque como eu falei para vocês, são 20 minutos e ela seca. Se você quiser treinar, não precisa você pintar numa tela, comprar uma tela para pintar. Você pode pintar no papelão. Você separa um papelão, aí treina no papelão primeiro. Se você não quiser comprar essa tinta, ela é um pouquinho cara, aí você pode comprar um estojinho de tinta assim, ó, tinta guache. Ela vem com 12 cores, ó, tá? Já vem as cores prontinhas para você pintar igual essa daí, tá bom? Aí você usa o papelão e usa essa tinta guache aqui. O papelão você tem que preparar ele, passar uma tinta branca, para o papelão ficar todo branco. Aí você pinta aí a partir dessa base de papelão. Aí você treina separado, você treina aqui o cavalinho, né? Treina ali os boizinhos. Tudo é treino. Então vamos lá, gente. Nós estamos encerrando aqui. Mais tarde a gente volta aí novamente. Deixar tudo organizadinho aqui, tudo direitinho. Valeu, gente. Quem participou aí, quem esteve aí, espero ter passado um pouquinho de conhecimento para vocês. Até a próxima.